Graça e paz a todos os nossos ouvintes, nossos amigos aqui do Facebook. Estamos iniciando mais um Café com Deus, Trilha da Graça, o nosso devocional diário. Então hoje nós estaremos aqui falando daquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração. Amém? Então eu quero contar com você que tem nos acompanhado aqui no Facebook. Todos os dias nós estamos aqui a partir das 8h30. Mas já estamos estabelecendo um novo horário. Vamos estar trazendo o horário para 7h30, ok? Para que nós possamos iniciar aqui a nossa devocional. Para facilitar tanto você quanto a mim também. Então, tudo isso que a gente está fazendo é em prol da sua pessoa, ok? Então, vamos aproveitar, ouvir esse louvor aqui. Quero até baixar um pouquinho mais, para que a gente possa ter mais tranquilidade aqui para a gente estar falando sobre aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Lembrando a todos vocês, antes de nós iniciarmos aqui de fato a nossa devocional, nós estamos com o canal no YouTube Trilha da Graça. Tudo que nós fazemos de vídeos, tudo que nós fazemos da parte de conteúdo, nós colocamos lá no canal do YouTube. Então, se você puder, dá uma passada no canal do YouTube, ok? Lá na Trilha da Graça, deixar ali a sua inscrição, deixar o seu like, o seu comentário, acionar o sininho para que ele possa, o YouTube, todas as vezes que nós colocarmos ali um vídeo, ele possa direcionar você, tá ok? Então, faça isso. Entra no canal do YouTube, lá, Trilha da Graça, para que nós possamos estar juntos, não só aqui no Facebook, mas também lá no YouTube. E às 0h da noite, às meia-noite, melhor dizendo, todos os dias, nós estamos no Instagram. No Instagram, ok? O Instagram é quando nós separamos esse momento, esse horário, para que nós possamos fazer a oração da madrugada. Então, quero contar com você também. De repente você dorme um pouco mais tarde, tem um pouquinho de tempo aí também, para que nós possamos estar juntos orando e fazendo aí a oração dos seus pedidos. Você vai colocar um comentário ali no Instagram, o seu comentário, e nós vamos estar orando por você. Talvez você tenha algo a pedir ao Senhor, não só para você, como também para outras pessoas, parentes, familiares, pessoas que você ama. Você vai poder colocar no comentário e fazer o seu pedido de oração ali, ok? E nós vamos estar orando juntos ali com você. Vamos fortalecer a sua fé em Cristo Jesus. Amém? Então, hoje nós vamos falar sobre um assunto bacana. Eu estou fazendo aqui uma devocional com vocês todos os dias, e nós temos falado sobre o Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça é aquele que Deus, através de Jesus Cristo, nos entregou de graça. De graça te dou, de graça eu entrego. Então o Senhor, Ele quer nos abençoar através da sua palavra, do seu conhecimento. Quando nós abrimos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, o Senhor fala conosco. Então, eu quero ouvir a voz de Deus todos os dias. Todos os dias eu quero ouvir a voz de Deus. E eu tenho certeza que você também quer ouvir a voz de Deus. Logo na parte da manhã, para que nós possamos levantar e estarmos perto de Deus, perto da presença dEle, do Espírito Santo, que nos conduz em tudo que nós fizemos. Antes de nós irmos para o trabalho, antes de nós iniciarmos tudo no nosso dia, nós vamos iniciar com o Senhor Jesus. Amém? Então hoje eu quero falar sobre uma transformação de dentro para fora. Por que nós precisamos dessa transformação, gente? A transformação ela tem que ser de dentro para fora, certo? Claro. Por quê? Nós entendemos que quando o Senhor ele entra
na nossa vida, quando Ele entra na nossa casa, no nosso coração, Ele faz algo de dentro para fora, para que nós possamos verdadeiramente ter uma transformação diária, ok? Então hoje nós vamos falar sobre isso, né? Fala aqui no nosso livro, que a gente tem acompanhado, que essa transformação ela é diária. Salvação é evento, é naquele exato momento que você crer em Jesus e o Senhor vem, porque você recebe a Jesus. Mas a partir desse momento há uma transformação diária dentro de você. Quando você começa a mudar isso dentro de você, você percebe que as coisas começam a fluir em todos os sentidos, ok? Então hoje nós vamos falar sobre essa transformação e o que todas essas pessoas estão fazendo, né? O que nós fazemos aqui, nesse mundo? Qual o propósito que o Senhor tem colocado em nossas mãos? Qual o propósito? Né? Aqui diz o seguinte, que havia sido uma daquelas noites que eles temiam, né? É uma história aqui. Então, famintos e cansados de trabalhar a noite inteira no mar sem pegar nada. Aqui está contando a história dos pescadores que estavam ali com Jesus. A história do cristianismo. Então nós vemos aqui que os pescadores carregaram suas redes de pesca até a margem enquanto o sol dourado se erguia sobre o horizonte da Galileia, né? Que história bonita, né, gente? Naquela manhã havia uma agitação incomum na praia do mar da Galileia. Crianças renovadas depois de uma boa noite de descanso corriam alegremente ao longo da beira da água, perto de dos seus pais, melhor dizendo, né? Uma grande quantidade de pessoas começava a se amontoar no litoral. Toda a extensão da areia, né, estava lotada e o clima era festivo. Que bacana essa história. A gente está tentando dar uma ênfase maior aqui. Mas o que essas pessoas estão fazendo aqui? Essa era a pergunta, né? Perguntava-se Simão Pedro. Simão Pedro ainda não tinha tido um encontro com Jesus e não tinha sido chamado ainda para a presença de Jesus, para ser um dos discípulos de Jesus. Perplexo e ligeiramente irritado diante das festividades e do barulho da multidão de pessoas que se amontoavam em sua praia, porque ele considerava aquele lugar o local de trabalho dele, né? Então, sem dormir e frustrado por não terem pegado nada que justificasse sua árdua expedição pesqueira, e sacudiu a cabeça e começou a lavar suas redes de pesca, meio chateado porque tinha trabalhado a noite inteira e não tinha pego nenhum peixe. Nenhum peixe ele tinha pego. Então ele viu o homem que todos se amontoavam para ver. Ele conseguiu enxergar Jesus ali de longe, né? Antes que Pedro se desse conta, aquele homem foi em sua direção e entrou no barco dele. Então ele fez um sinal para Pedro. Olha só que bacana. Então você observa que... Deixa eu só abaixar um pouquinho aqui. Você observa que Jesus vai ao encontro de Pedro, né? Na história que nós estamos vendo aqui, Jesus vai ao encontro de Pedro. Então ele fez um sinal para Pedro, que juntamente com sua tripulação instintivamente agarraram suas redes e voltaram para dentro do barco. O homem sorriu calorosamente, como se soubesse que Pedro era o proprietário do barco, e perguntou se ele poderia levar o barco até certa distância da praia. A essa altura a praia estava abarrotada de pessoas ávidas, né, por ouvir o homem falar. Quem era o homem? Era Jesus Cristo. Ele já estava se preparando, né? Estava preparando aquele palco para que ele pudesse falar das coisas concernentes ao reino de Deus. E aqui diz que, sem hesitar, nem por um instante,
Pedro virou-se para a sua tripulação experiente e os instruiu a empurrar o barco em direção à água. A tripulação atendeu rapidamente ao seu capitão e observou atentamente o estranho no barco deles. O homem, balançando a cabeça em agradecimento à tripulação, e sentou-se na beira do barco, de onde começou a ensinar a multidão que estava reunida na praia. Esse que ensinava naquela ocasião era Jesus Cristo. Jesus, ele era simples, né? Quando terminou de falar, ele virou-se para Pedro e pediu-lhe que juntamente com os seus homens fosse para as águas mais profundas. Aleluia! E lançasse as redes para pescar. O pedido tocou o coração daquele pescador e ele explicou ao homem que eles haviam pescado a noite inteira e não havia apanhado nada. Mesmo assim, ele estava disposto a obedecer aquele pedido. Jesus, solicitou a Pedro e Pedro foi obediente ali. Apesar de todo o seu conhecimento, apesar de toda a sua experiência na pesca, sabendo que dentro da sua experiência ele não teria sucesso, mas ele estava com uma pessoa dentro do barco, e essa pessoa era Jesus Cristo. Jesus Cristo estava dentro do barco, e o barco estava bem amparado, eu posso dizer assim. Enquanto velejavam rumo às águas profundas, Pedro estava certo de que novamente não pegariam nada. Ele estava certo, porque ele era conhecedor da área. Mas, por obediência àquele homem, que ele nem conhecia ainda, mas ele chegou e pegou a sua tripulação e fez o pedido daquele homem. E a história conta que, afinal, eles haviam tentado a noite inteira, Ele pescava naquelas águas desde que era jovem e sabia qual era a hora mais oportuna para tal. E definitivamente o melhor horário não era aquele horário. Mas Jesus estava no barco. Quando Jesus está no barco, não tem horário, não tem local, não tem momento. Ele faz o momento. Então nós temos que entender isso. E Jesus, eu já observo que ele queria ensinar a Pedro, e não só a Pedro, como aquela tripulação também. E quando Jesus está no barco, as coisas são diferentes. E aqui diz que o homem que veio, e solicitou aquela situação, Pedro se perguntava: o que um carpinteiro de Nazaré sabe sobre pescaria? O que ele sabe sobre pescaria? Ele deve saber sobre carpintaria, não de pescaria, E ele questionando, imagina ali na mente de Pedro, quando ele, na realidade, estava ali fazendo aquelas perguntas internas. E a história conta que quando o barco alcançou as águas profundas, Pedro simplesmente lançou mecanicamente uma rede na água. Uma rede, ele pensou, era suficiente para provar seu ponto de vista de que simplesmente não havia peixe algum para se pescar naquela área. Então nós vemos que Pedro, ele lançou a sua rede sem fé. Não teve fé para realmente pegar alguns peixes. Ele se esqueceu que quem estava no barco era Jesus. E a história conta que esse homem, se fosse qualquer outra pessoa, qualquer um além daquele homem que se movia com uma autoridade silenciosa e uma amabilidade calorosa, ele teria zombado desse pedido. Mas aquele homem, alguma coisa em sua voz e em sua maneira de se portar, simplesmente fez Pedro concordar, apesar de seu íntimo lhe dizer que nada iria acontecer. Muitas das vezes nós estamos assim. Estamos com Jesus no barco, mas não acreditando que nós podemos fazer uma grande pesca. Assim é o ser humano, assim somos nós hoje. E quantas vezes nós deixamos de acreditar, deixamos de colocar a nossa fé em ação por conta
do nosso íntimo, do nosso conhecimento, da nossa experiência. A experiência maior que tem é Jesus, querido. Então, nós temos que acreditar naquele que está no barco, acreditar em Jesus. E a história também, aqui para que nós possamos dar sequência, e estamos também trazendo essas informações para vocês, foi como se a rede de repente tivesse se transformado em um imã para peixes. Cardumes enormes de grandes tilápias começaram a entrar na rede, vindo de todas as direções, um peixe após o outro. Muitos peixes foram lançados, na rede. Não foi a rede lançada ao mar, mas sim os peixes que se lançaram na rede. Porque até os peixes reconhecem a autoridade do Senhor Jesus. A natureza reconhece a autoridade do Senhor Jesus. Até a natureza, os animais, querem estar próximo de Jesus. Isso é uma revelação para você, querido. A palavra de Deus diz que a terra geme. Ela geme porque o pecado entrou no mundo. E muitas coisas ruins aconteceram. E agora, aquele que consumou todas as coisas, aquele que construiu, que colocou tudo de pé, a natureza, tudo que nós vemos, está voltando à nossa realidade. Como é bom saber que Jesus fez tudo por nós. Como é bom saber que Jesus está no nosso barco. E não vai faltar alimentação, não vai faltar peixe, não vai faltar prosperidade, porque a fartura do nosso Senhor Jesus, ela é grandiosa. A fartura do Senhor Jesus vai cobrir toda a sua necessidade. Quando você entender que Jesus está no seu barco, querido, você vai entender que nada pode ocorrer com você. Nada pode te atrapalhar. Nada. Então, meu querido, nós vamos a cada dia entender. É uma transformação diária. O Senhor quer nos elevar e nos trazer para águas profundas. Ele quer nos colocar em águas profundas, porque lá, quando nós entrarmos, nós não temos pé. Não vai dar pé para que nós possamos segurar no chão. Mas o Senhor, Ele sim, vai nos dar a sustentabilidade. Que bom saber que Jesus sempre está no nosso barco. E quando nós entendemos que, quando Ele está no nosso barco, tudo está tranquilo. Apesar das nossas dificuldades, apesar de nossas impossibilidades, daquilo que nós acreditamos ou não. Mas o Senhor, Ele deixa bem claro para nós que quando Ele está no barco, tudo é possível. Então, meu querido, em nome de Jesus, tudo é possível ao que crer. Quando você, apesar da sua fé pequena, apesar da sua crença pequena, mas Ele sempre vai fazer. Ele sempre vai fazer aquilo que Ele veio para fazer. Ele não depende de você, não depende de mim para fazer nada. Porque Ele já consumou todas as coisas. Nós estamos aqui hoje para receber aquilo que o Senhor trouxe a nós. Quando eu abro meu coração ao Senhor, deixo Ele me levar para as águas profundas. Lá eu tenho que ficar na dependência do Espírito Santo. O Espírito Santo que vai nos dar vitória, que vai nos ensinar. É Ele que veio para ser o nosso Consolador. O Senhor Jesus nos ensinou aqui na terra e deixou para nós a pessoa do Espírito Santo. Se utilize disso, querido. Se utilize disso para que você tenha uma vida tranquila, uma vida debaixo da graça de Deus. Então, nessa manhã, em nome de Jesus, eu quero orar por você. Já vamos estar encerrando essa devocional, lembrando que quando Jesus está no barco, tudo é possível ao que crê. Amém? Então vamos orar em nome de Jesus. Eu quero entregar
você nas mãos do Senhor Jesus, para que você tenha um dia de paz, de bênção e de realizações. Amém? Que Deus possa continuar abençoando a sua casa, abençoando a sua família, abençoando você, porque você é amado de Deus, você é agraciado de Deus, você é favorecido de Deus. Amém? Nunca deixe ninguém falar coisa diferente disso para você, porque você é a obra preciosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar em nome de Jesus? Pai, queremos te agradecer nesta manhã, colocar nas tuas mãos, ó Pai, cada trabalhador, cada pessoa que nos assiste nesta hora, que está conosco, ó Pai, e que irão ver esse vídeo em algum momento, ó Pai, aqui no Facebook, no Instagram, nas redes sociais. Pai, que o Senhor possa alcançá-los e que o Senhor possa levá-los para águas profundas, porque o Senhor está no barco, ó Pai, e nada pode nos parar. Jesus está no barco e Ele sabe de todas as coisas. Todas as coisas foram feitas pelas suas mãos. Nós cremos nisso, Senhor, e colocamos as nossas vidas em teu altar, porque sabemos que o Senhor sabe dar direção para as nossas vidas. Transforma-nos, ó Pai, a cada dia, para que nós possamos chegar e alcançar a perfeição daquele que nos ensina todos os dias a palavra de Deus. Eu quero agradecer em nome de Jesus por todas as coisas em Cristo Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mais uma vez, eu quero agradecer a você, lembrando que todos os dias nós estaremos aqui a partir de 7h30. Estamos mudando o horário, ok? 7h30 estaremos aqui com você na devocional diária Café com Deus, Trilha da Graça. E a partir das 0 horas, meia-noite, no Instagram, @eleonnantes, Instagram, estaremos fazendo a oração da madrugada com seus pedidos de oração, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Até amanhã. A paz e a graça do Senhor Jesus.